E eu gostaria de trazer a vocês uma palavra aqui em Joel, capítulo 2, dos versículos 12 até o 17. Eu quero começar lendo o texto com vocês, tá bom? O nosso texto diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe ele não se voltará, né, e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti novamente, Senhor, apresentando as nossas vidas ao Senhor e pedindo agora, Pai, por nós mesmos, Pai, pedindo graça, pedindo iluminação do Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, de maneira que a Tua palavra, Senhor, seja bênção na nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use a palavra que vai ser pregada, Senhor, para alcançar o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Olha, queridos, o que nós temos aqui, querido, nesse texto, você que estava aqui a semana passada, você viu, semana passada nós trouxemos uma palavra muito forte, na verdade, muito, muito pesada, onde Deus anuncia o juízo, né, ao seu povo, e ele faz questão de entrar em detalhes de como seria esse juízo. É uma mensagem assustadora, cuja intenção era levar as pessoas, o povo, ao arrependimento. E aqui no texto que nós acabamos de ler, nós temos exatamente isso. É uma conclamação do próprio Deus, né, a que o povo se arrependa, a que o povo se volte para o Senhor, para que o juízo de fato não venha sobre eles. Então, nós temos um texto muito interessante, querido, e o que eu tenho aqui, na verdade, querido, eu diria, é um chamado urgente de Deus ao arrependimento. É quase que comovente o chamado de Deus aqui ao seu povo, para que o povo se arrependa. Então a gente vai falar hoje basicamente a respeito de arrependimento, porque é o que diz o nosso texto, é o que ensina a palavra aqui, tá bom? E eu vou tratar, querido, aqui, fazendo perguntas e respostas para ver se isso facilita um pouco a nossa compreensão do texto. Mas antes de começar, antes de entrar exatamente no texto em si, eu queria apenas colocar para vocês a diferença entre arrependimento e remorso, porque são duas coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, na verdade. O homem que sofre de remorso é um homem que, de certa forma, ele contempla os fatos, mas não gasta muito tempo com eles. É o homem que diz assim: "Ah, eu fui um tolo, eu não devia ter feito isso e agora estou sofrendo pelo que fiz". Mas aí, querido, ele esquece tudo e segue a vida, entendeu? Ele não se depara, ele não para pensar, ele não para levar a sério a situação dele. Não, ele admite até, entendeu? Admite, mas segue adiante. Segue adiante. Isso é remorso. É um arrependimento que não é arrependimento. É um arrependimento que não provoca mudança, que não gera transformação, tá? Bom,
eu só posso dizer a vocês, querido, que arrependimento é algo muito, muito mais profundo do que isso. E eu vou te dar um exemplo do que é arrependimento citando a palavra de Deus. Eu vou citar aqui 2 Coríntios, no capítulo 7, e eu vou citar a Nova Bíblia Viva, porque ela traz um texto, ela perde um pouco, né? Se você está acostumado com o texto original, perde um pouco o sentido, mas como é uma Bíblia mais contemporânea, em outras partes ela ajuda a gente a entender melhor o texto, tá? E o texto diz assim, 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8: não estou arrependido por ter lhes enviado aquela carta, ainda que estivesse muito triste durante algum tempo, percebendo como ela seria dolorosa para vocês. Entretanto, ela só os entristeceu por um curto momento. Agora, alegro-me por tê-la remetido, não porque ela os entristeceu, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Foi uma espécie de tristeza que Deus quer que o seu povo tenha, e assim não causamos nenhum mal a vocês, porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz morte. Vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas se tornaram fervorosos e sinceros e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eu tinha lhes escrito. Ficaram preocupadas e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podia para corrigir a situação. Eu sei que na versão mais tradicional o texto está um pouco diferente, mas isso te dá uma noção, querido, do que é o arrependimento. Esse povo, eu não vou entrar em detalhe aqui de qual seja o pecado, há uma certa discussão com relação a isso, então não vou me ater porque não é o foco. Mas Paulo escreve uma carta muito dura para essa igreja, é, no sentido de que esses irmãos abandonassem determinado pecado, determinada postura. E a carta que Paulo escreveu causou dor e sofrimento naqueles irmãos. E Paulo chega a dizer que ele ficou meio temeroso, na verdade, quando ele viu o que aquilo que ele escreveu gerou no coração daqueles irmãos. Mas daí, querido, porque eles foram confrontados com aquilo que Paulo escreveu, então houve um arrependimento sincero, houve um arrependimento profundo na vida deles. Não um arrependimento segundo o mundo, como ele diz aqui, né? Não um remorso, não alguém que diz assim, puxa, é verdade, eu errei, eu pisei na bola, mas segue a vida segue, e ele não muda, na verdade. Então, ele sabe do seu erro, ele concorda que está errado, mas isso não causa nenhuma mudança, nenhuma transformação na sua vida. Não, aqui o texto diz, querido, que esses irmãos passaram por uma mudança profunda na sua vida, né? E o texto termina dizendo que eles fizeram de tudo que podiam para corrigir a situação. Isso implica, querido, no que é de fato o verdadeiro arrependimento, entendeu? É essa mudança. Irmãos, arrependimento não significa apenas que as pessoas são despertadas, que elas tomam consciência de que as coisas não são como deveria e que algo está errado. Não, o arrependimento leva a essa compreensão, mas não para na compreensão. O arrependimento leva as pessoas a uma mudança de vida, entendeu? Arrependimento significa uma mudança radical, irmãos. Implica em abandonar o erro e fazer a coisa certa. A gente usa muito uma palavra grega chamada metanoia para falar de arrependimento, porque é o termo grego para descrever arrependimento. E metanoia, irmãos, o grego é muito dado a figuras para ilustrar aquilo que está sendo dito, entendeu? Então, quando a gente pensa em metanoia, a gente pensa numa pessoa que tomou um caminho, e ela está seguindo nesse caminho, mas lá na frente ela descobre que aquele caminho não é o caminho certo. O que que ela faz? Ela muda de rumo, ela deixa de seguir aquele caminho, volta e
pega o caminho certo, é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, entende? Eu vou falar sobre o filho pródigo, eu vou te dar um exemplo do filho pródigo, né? Porque eu vou falar dele da ministração. Olha o filho pródigo. Né? Aí eu vou exemplificar o arrependimento à luz da Bíblia. Olha o filho pródigo. Ele sai de casa, pega o dinheiro que é dele, ele vai se divertir, ele curte a vida, gasta todo o dinheiro. Quando o dinheiro acaba, ele se vê obrigado a trabalhar cuidando de porcos. Porcos é um animal imundo para o judeu, né? Ele se vê obrigado a cuidar dos porcos e a situação é tão delicada, querido, que ele deseja comer a comida dos porcos. Até que a ficha cai, ele toma consciência da sua realidade, né? Ele cai em si e pensa o seguinte: os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. E por causa disso, ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de morar com ele, de viver com ele, que ele me receba, nem que seja como um empregado, porque lá é melhor do que aqui. Então ele pega o caminho de volta e vai para a casa do seu pai, pede perdão ao pai. Isso é arrependimento. Aquele jovem tinha escolhido um caminho para a sua vida e a duras penas, com sofrimento, entendeu? Com dores, com o estômago vazio, gritando, desesperado por alimento, aquele jovem cai em si e ele percebe que ele está no caminho errado. O que que ele faz? Ele sai do caminho errado e volta para o caminho certo. Isso é arrependimento. O remorso, querido, é algo diferente. O remorso até faz com que a gente reconheça o erro, só que ele não provoca mudança. A tristeza, segundo o mundo, diz o texto que nós lemos aqui na versão da revista atualizada, a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz vida, tá bom? Então, feito isso, nós vamos para o texto e agora eu vou passar a abordar o texto com perguntas e respostas, e eu espero que isso facilite o entendimento de vocês, tá bom? A primeira pergunta que a gente faz é: por que se arrepender? Lembre-se que eu tenho em mente o texto e eu vou usar o texto durante toda a ministração. Então, se você está com Bíblia aí, deixa o texto aberto aí em Joel 2, porque eu vou usar o texto o tempo todo. Por que se arrepender, querido? E a resposta para isso é: porque o arrependimento sempre traz consigo a possibilidade do perdão. Olha como é que começa esse texto. Eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui também, no mesmo texto, para facilitar, porque nem sempre eu vou poder voltar aqui no computador, né, para olhar o texto. Joel 2, vou deixar aberto. Isso. E aí a gente vai para o versículo 2. Olha como é que começa o texto, irmãos. Ainda assim. Veja, gente, nada nas escrituras é por acaso, tá? Nada. Quando o profeta diz ainda assim, ele tem em mente o que foi dito anteriormente. Mesmo que o anúncio do juízo tenha sido propagado, mesmo que Deus tenha dito o que vai fazer, ainda assim existe a possibilidade do perdão. Quando o profeta diz ainda assim, ele está dizendo nem tudo está completamente perdido, ainda existe um fio de esperança. E aqui, querido, eu vou fazendo as aplicações ao mesmo tempo, tá bom? Irmãos, para quem se relaciona com Deus, nunca vai haver um túnel sem saída, nunca vai haver um poço sem fundo, né? Sempre haverá uma esperança. Por quê? Porque Deus, e não importa aqui a situação, eu sei que a situação que eu estou lidando aqui é uma situação de pecado do povo, que Deus anunciou o juízo, tá? Que vai vir um exército sobre aquele povo, a situação é urgente, a trombeta em Israel, quando ela é tocada em sentido de guerra, dá a sensação de urgência, entendeu? De que algo está na iminência de acontecer. Então, mesmo que o juízo tenha sido anunciado, mesmo que a intenção de Deus aqui, ao levar o profeta a clamar, seja a despertar o povo, ainda há uma esperança. Se esse povo se arrepende, o Senhor pode mudar de ideia e perdoar ao pecado dessa nação. Então,
Veja, o ainda assim aponta para esse fio de esperança na vida daquele povo. Eu não sei bem, querido, a cronologia do livro de Joel. Nós já trabalhamos isso aqui com vocês, e existe as 2 teorias mais fortes a respeito disso aqui. Eu não sei. Eu sei que se Joel estivesse anunciando o juízo de Deus para esse povo, de uma nação vinda sobre Israel, ao que tudo indica, esse povo aqui não sofreu esse juízo. Lá na frente, o povo se volta contra Deus novamente, né? E há um juízo. Mas aqui parece que não, tá bom? Porque quando a gente chegar no versículo 18, nós vamos perceber que há um perdão de Deus sobre o povo. Então, como eu não tenho em mente essa cronologia certa, porque o livro não dá essa data específica para a gente, fica meio difícil da gente fazer um juízo aqui, tá? Mas a ideia é, mesmo que o juízo esteja na iminência de acontecer, se houver arrependimento, entende? Haverá perdão da parte de Deus. Essa é a ideia. A segunda pergunta é: quando deve ocorrer o arrependimento? Lembre-se, o meu foco é o texto. Eu estou trabalhando o texto, tá? Olha só, o texto diz assim: ainda assim, agora mesmo. Perceba, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. O agora mesmo, querido, fala do que o tempo de arrependimento é agora, sabe? Novamente, todo o texto aponta para essa, né, para essa coisa da urgência, tem que ser agora, porque o perigo é iminente, o perigo pode vir a qualquer momento, a situação pode acontecer a qualquer momento. Então você precisa se posicionar agora, não tem esse negócio de esperar. Há um texto interessante na Bíblia, e curioso, na verdade. Depois de uma das pragas que veio sobre o Egito, e que o faraó se arrepende lá e tudo, né? Moisés disse assim: Olha, quando você quiser, me diga que eu vou orar para que a praga cesse sobre o Egito. Desculpa a expressão, querido. O negócio tá. Eu vou mudar a expressão, na verdade. Eu ia dizer uma palavra aqui, mas ia soar pejorativo demais. A praga está sobre a nação, o povo está sofrendo, e Moisés chega para o faraó e diz assim: Olha, quando você quiser, eu oro para que a praga cesse. E ele diz assim: amanhã. Veja, a praga está acontecendo, o povo está sofrendo, e ele diz: amanhã você ora. Moisés diz: tá bom, amanhã eu oro. Enquanto isso, a praga está rolando sobre o povo do Egito. É importante, querido, vocês entenderem que a situação que esse povo está vivendo aqui é uma situação muito delicada, perigosa. Por isso, 2 coisas: ainda há esperança, mas isso não pode esperar mais. Isso tem que ser agora. O arrependimento tem que acontecer agora. Escute, se o texto desse capítulo aqui, se ele não é uma repetição do que foi dito no capítulo anterior, no capítulo 1, tá bom? Então esse povo já estava sofrendo por causa da invasão dos gafanhotos, por causa da seca e de todas as consequências provocadas por essas calamidades. Agora veja, irmãos, isso aconteceu, se de fato não é uma repetição esse toque de trombeta, esse anúncio de juízo não é a mesma coisa do capítulo 1, como muitos acreditam que não é. Então, tipo assim, esse povo já está sofrendo demais debaixo do juízo de Deus, esse povo já sofreu a praga de gafanhotos, esse povo já sofreu a seca, eles estão na miséria, não há alimento, não há culto no templo, não há cereais para ser oferecido ao Senhor, está tudo um desastre total. E ainda há a iminência de um outro juízo de Deus sobre eles. Percebe? Por isso que não pode se esperar mais. Eles não têm tempo para desperdiçar, querido. A necessidade do arrependimento é urgente, na verdade. Veja, e é muito importante, querido, que a gente compreenda isso. E aqui para nós, irmãos, olhe, eu não sei como é que você lida com pecados. Eu preparando essa mensagem, eu fui obrigado a pensar a respeito disso. Como é que nós lidamos com essa questão do arrependimento? O que a gente faz quando tem consciência de que está em pecado? Será que nós apenas agimos com remorso diante de Deus?
É mais ou menos assim: "Ô Senhor, eu sei que eu estou errado mesmo, Senhor, meu Deus do céu e tal", mas não há uma disposição. Sabe aquela oração que a gente está confessando o pecado, mas na certeza de que vai praticá-lo de novo, de que vai continuar praticando, porque você não quer largar o pecado? Esse é por isso que o texto de 2 Coríntios diz que a tristeza segundo o mundo, ela gera morte, na verdade. Eu não sei se você já passou por isso, querido, mas às vezes você está confessando um pecado, mas sem querer abrir mão dele, entendeu? Sem uma disposição para abandonar o pecado. Você está confessando sabendo que vai praticá-lo, vai continuar praticando. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. Em relação a esse povo, querido, o coração deles estava endurecido. Se de fato, eu penso que seja exatamente isso, se de fato esse povo já estava debaixo dessas pragas, do gafanhoto, da seca, se eles já estavam sofrendo escassez material, e um novo juízo é acrescentado, entendeu? É anunciado. Se o que o profeta fez no capítulo 1, chamando o povo ao arrependimento, não deu certo, e essas pessoas estão com o coração endurecido, e aqui o profeta está de novo chamando o povo ao arrependimento. Irmãos, isso reflete uma dureza de coração muito grande, querido, muito grande. Mas sabe de uma coisa interessante aqui nesse texto? E isso é uma das coisas mais tremendas que nós temos na Bíblia, querido. É que, a despeito de toda a ameaça que pairava no ar, aparece algo aqui nesse texto que é uma coisa impressionante. O Hernandes Dias Lopes coloca da seguinte forma: ele diz assim: olha, aqui ocorre o verdadeiro milagre da graça. Veja, é juízo, entendeu? É um chamado ao arrependimento, um povo de coração endurecido. Se você ler os comentários de Calvino a respeito desse povo, um povo de coração endurecido, empedernido, mas ainda assim, querido, é o ofendido que busca a restauração do ofensor. Estou citando praticamente o Hernandes Lopes, né? É o ofendido que convida o transgressor a renunciar à sua obediência. Olha o texto, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Aqui não são palavras do profeta, aqui é o Senhor que vai falar com esse povo. É o próprio Deus que anunciou o juízo, que está chamando o povo a se arrepender. Porque lá no texto que nós lemos no capítulo 1, e aí está uma diferença do texto, né? Lá é o profeta que está conclamando o povo ao arrependimento. Aqui não, aqui é o próprio Deus que vai chamar o povo ao arrependimento, entendeu? O profeta não está citando palavras dele, ele está reproduzindo aquilo que Deus disse na verdade. O Calvino diz aqui que quando o profeta introduz o próprio Deus como aquele que fala, torna o seu discurso ainda mais grave e mais urgente. E isso, por sua vez, retrata cada vez mais a necessidade de um arrependimento urgente. Irmãos, se eu tenho consciência de pecado, querido, o arrependimento se faz urgente na minha vida. Deixa eu dizer, eu falei muito sobre isso na no vídeo que eu gravei ontem, né, que vai ser postado só na quinta-feira só, porque amanhã eu vou postar o vídeo de hoje. Na quinta-feira eu vou colocar um vídeo a vocês, onde eu falo muito a respeito da gravidade do pecado, entendeu? Do preço que é pago para que a gente seja perdoado pelos nossos pecados. Então, se eu tenho consciência do meu pecado, eu temo, querido, e eu temo pela minha própria vida, que a gente se acostume com a vida cristã, se acostume com pecados menores, a ponto de não ligar muito para eles, achando que está tudo bem, que Deus vai. Irmãos, não é porque eu sou crente que Deus vai relevar o meu pecado. Deus não releva o pecado de ninguém, irmãos. O pecado é pecado tanto na vida do ímpio como na vida do crente. E ele vai produzir morte na vida do ímpio e na vida do crente, querido. Não tem como. Ninguém foge disso, na verdade. Então, quando a gente tem consciência de pecado, querido, e, novamente, preparando a mensagem, estudando sobre isso, a gente percebe, querido, a necessidade que nós temos de
procurar sondar o coração todos os dias, né? Tirar um tempo no dia, à noite seria melhor, na verdade, para sondar o nosso coração naquele dia, como foi que nós agimos, como foi o nosso testemunho, será que a gente deu um bom testemunho de crente, né? Será que nós não ofendemos a Deus com alguma coisa que a gente fez, com alguma coisa que a gente pensou? Seria interessante que a gente tivesse um momento no dia, querido, para colocar a vida em ordem diante do Senhor. Eu digo isso, querido, porque a gente, novamente, nós vivemos a vida cristã e nós temos muita facilidade de ver o pecado na vida dos outros, mas temos muita dificuldade de ver o pecado na nossa própria vida. Eu não sei, parece que a gente se coloca numa categoria bem superior aos outros, entendeu? E acha que o pecado do meu irmão, ele é ofensivo a Deus, mas o meu pecado não é. Eu não sei o que passa na nossa mente, querido. Eu não tenho ideia do porquê que a gente pensa dessa forma, mas eu tenho uma impressão, querido, de que a gente age assim, sabia? Qual foi a última vez que você foi para diante de Deus, sondar o coração e pedir perdão a Deus? Ah, pastor, eu fiz isso, e olha que eu me incluí bem aqui, tá bom? Olha, pastor, eu fiz isso tem uns 10 dias mais ou menos. Puxa, tem 10 dias que você não peca, então, tá bem. Irmãos, tudo que a gente faz, tudo que a gente diz e tudo que a gente pensa pode levar ao pecado. Às vezes eu estou em casa e eu sou assaltado por um pensamento indecente. Eu pequei, irmãos. Eu posso não fazer nada, entendeu? Eu posso até não continuar pensando, mas eu dei lugar em algum momento para um pensamento indecente. Eu posso estar na rua, querido, e, sei lá, alguém me cortar no trânsito, entendeu? E eu ficar irado e querer revidar, mesmo que eu não revide, mesmo que eu fale do carro mesmo lá, ou dê uma buzinada eu estou manifestando um comportamento que não agrada a Deus, querido. Pastor, mas isso é tão insignificante? Bom, para nós talvez seja. Eu não sei se é insignificante para Deus, irmãos. Não sei. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes a gente vive uma vida e a gente fica procurando razões. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E quase nunca a gente sonda o próprio coração. Porque nós, veja, nós somos evangélicos, mas eu concordo. Eu não lembro, acho que é, eu não sei se é o Paul Washer, eu não sei. São crentes de alma católica, entendeu? O catolicismo, ele faz uma separação de pecados. Existem os pecados capitais, não matar, essa coisa, mas existe os pecados veniais, aqueles pecados menores. Uma mentirinha boba aqui, sabe, que a gente faz, isso não importa muito para Deus. Olha, querido, nós somos o país que tem o Dia Nacional da Mentira. Acho que só no Brasil existe o Dia da Mentira. Lá em casa, com as meninas, de vez em quando eu brinco com elas. Filha, ah, pá, mas foi só uma besteirinha. Eu digo, tá, mentira é mentira. Quem é o pai da mentira? Quem é, irmãos, o pai da mentira? Quando eu minto, eu estou me filiando a Deus ou ao diabo? Pois é. Então mentirinha não pode ser uma coisa boa, entendeu? O que é que caracteriza um verdadeiro arrependimento, querido? Versículo 12 e 13. Eu vou ler todo agora, tá bom? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. E o que que o Senhor está dizendo? Escute o que o Senhor diz. É palavra de Deus, querido. Não é a palavra do profeta, é o próprio Deus que está falando agora. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. É isso que Deus diz. Converter-se, querido, significa voltar-se para Deus, tá? Voltar, no caso aqui é voltar-se, eles estão afastados de Deus, eles estão distantes de Deus, com o coração endurecido, vivendo no pecado, provavelmente já sofreram um juízo terrível de pragas de gafanhoto e seca sobre a terra por causa do pecado, e o Senhor está dizendo: voltem para mim. Isso implica dizer, irmãos, que esse povo está afastado, querido.
Isso significa dizer que o povo está com o coração endurecido. Vamos lá, se de fato o texto do capítulo 1 não é a mesma coisa do capítulo 2, não é uma repetição, e se lá houve uma praga de gafanhoto, e o profeta conclamou o povo ao arrependimento, querido, e eles não se arrependeram, agora há um anúncio de um segundo juízo sobre eles, e o próprio Deus agora é quem vem falar com eles: voltem para mim, convertam-se. Não é impressionante isso? Olhe novamente, irmãos, o capítulo 1, eu não vou citar aqui, né, mas você verá que apesar de toda a destruição e miséria causada pela praga de gafanhotos e pela seca, apesar de o profeta estar gritando, chamando o povo ao arrependimento, aqui nós temos de novo, querido, uma descrição de um juízo, de um outro juízo, possivelmente um outro juízo, né, que está apontando sim para o dia do Senhor, mas para um perigo mais iminente, né? E o povo continua anestesiado pelo pecado, completamente insensível à realidade, em volta deles. O Senhor diz: "Voltem para mim de todo o coração", é um mandamento de Deus. Nós não estamos falando aqui, querido, de um arrependimento superficial. O Senhor não está dizendo ao povo para colocar a mão na cabeça e dizer assim: "Ah, meu Deus, nós pecamos, é verdade. Olha a seca, olha a praga, olha a escassez. E agora?" Não, 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 querido. É para tomar consciência da situação e voltar para Deus com jejum, com choro e pranto. Choro aqui, querido, é o judeu batia no peito e gritava, entendeu? E pranteava, na verdade. Era aquela coisa cênica até às vezes, né, teatral até, que eles faziam, entendeu? Rasgavam as vestes, batia no peito, colocava a terra sobre a cabeça em sinal de tristeza, de arrependimento, mas o Senhor está pedindo por isso, mas nós vamos perceber que não era só isso, tá? Eu vou deixar isso para mais tarde. É, o chamado é para um arrependimento genuíno, na verdade. Novamente, eu cito agora, querido, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, porque novamente, eu quero que você tenha a noção do arrependimento, querido. Olha só, vamos lá. O menino chega para o pai e diz: "Pai, eu quero a minha parte da herança". Isso era uma afronta terrível. Eu falei para vocês aqui numa dessas ministrações. É a mesma coisa do filho dizer assim: "Pai, eu quero que o senhor morra logo para eu ter acesso ao que é meu, na verdade. Pai, eu quero a parte da minha herança". O pai vai lá, pega, dá a parte do menino, o menino enche o bolso de dinheiro, de prata, de ouro, sei lá, e ele sai pela vida e ele pensa: "Agora eu vou curtir a vida, agora eu vou aproveitar a vida, agora eu vou fazer só o que me der vontade de fazer. Ninguém vai mais dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer". E ele sai pela vida fora. E aí ele vai para os bares, aí ele vai para a prostituição, ele vai para as bebedeiras, e até que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, diz a parábola, lá o texto, que há uma seca na terra. E aquele rapaz, os amigos desapareceram todos, entendeu? Não tem mais ninguém para ajudá-lo, não tem mais ninguém para dar um prato de comida, ele se vê na obrigação de trabalhar cuidando de porcos. Querida, a parábola é muito bem pensada, né? O filho que pede a herança, sugerindo que está desejando a morte do pai, é o menino que vai cuidar de porcos, sendo que o porco era um animal imundo para o judeu, e ele está lá cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos. Aí o texto diz assim, versículo 17, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, e disse: "Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores." E arrumando-se foi para o pai. Irmãos, isso aqui é arrependimento profundo. Eu vou dizer para o meu pai: "Pai, eu não preciso que o senhor me aceite mais como filho, eu não preciso disso não. Se o senhor apenas me aceitar como um empregado seu, como um escravo seu, para mim já está bom demais, porque eu reconheço que pequei." E ele volta para a casa do pai, querido. Mas aí é lógico, a mensagem é uma mensagem de graça. O texto diz que o pai, quando viu o menino, corre, né? E, novamente, eu li para vocês aqui a descrição que o povo árabe faz dessa questão do pai correr. Um homem de posses não corria, ele andava de maneira digna, não. Mas quando o pai vê o filho, ele corre, se lança ao pescoço do filho, abraça e chora com o filho, falando de graça, né? É a ideia, irmãos, onde há arrependimento, há manifestação de graça e de amor da parte de Deus.
tem que haver, querido, arrependimento. O menino caiu em si, mas isso não é suficiente. Ah, meu Deus, eu errei. Senhor, me perdoe, eu pequei. Ele está pedindo perdão, querido, mas no coração ele sabe, eu vou fazer isso de novo amanhã. Porque ele não quer abrir mão desse negócio. Como a gente é crente, né? A gente confessa, Deus, eu pequei. Mas apenas cair em si, querido, não é suficiente. É preciso voltar para casa. Não basta ter convicção de pecado, é preciso pôr o pé na estrada de volta para a casa de Deus. A tristeza pelo pecado é apenas parte do arrependimento, querido. Ela deve ser acompanhada por uma volta sincera e urgente para Deus. Isso é arrependimento profundo. É o que Deus está buscando desse povo, querido. Veja, eu fiz uma pergunta: o que caracteriza um arrependimento genuíno, tá bom? Aqui, querido, eu vou te dar aqui os primeiros sinais, porque o arrependimento sincero, ele é caracterizado por sinais externos e internos, tá? O texto diz: "Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto". Esses são sinais externos: jejum, choro e pranto, tá? Vou te dar um exemplo disso aqui. Jonas capítulo 3, se você quiser acompanhar, tá bom? Jonas 3, capítulo 5. Escute, Jonas foi para a cidade, ele não queria, vocês conhecem a história, né? Ele não, nós estamos estudando isso nas celas. Ele não, Deus mandou ele ir para Nínive, ele fugiu de Deus, Deus foi atrás de Jonas. É a nossa ministração de amanhã, viu, gente? Perseguição implacável, é o nome do filme. É a ministração de amanhã na cela, tá? Lá na nossa cela. Deus foi atrás implacavelmente de Jonas, pegou ele e ele vai para Nínive e ele prega. 3 dias, mais ou menos, caminhando pela cidade de Nínive e anunciando uma mensagem. O resultado dessa mensagem é o que eu vou ler para vocês. Jonas 3, versículo 5 em diante. Os ninivitas creram em Deus. Porque creram em Deus, agora observe, proclamaram um jejum e vestiram roupa de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, não deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Gente, mas esse texto é muito parecido com o que nós estamos lendo aqui. Olha só, querido, olha só. O texto diz: rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer suas ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. É muito semelhante, irmãos. Agora, é lógico, percebe? Roupa, pano de saco, jejum, né, sentado em cinzas. Há uma manifestação, querido. Os judeus batiam no peito, aquela coisa toda cenográfica, né, teatral, na verdade. Mas veja, é, isso tudo, querido, pode ser apenas, e eu vou já tocar nisso de maneira mais profunda, isso tudo pode ser apenas teatral. No caso aqui de Jonas não foi, entendeu? Dos ninivitas não foi. E o interessante, sabe o que que é, irmãos? É que essa reação, essa comoção dos ninivitas é resultado, querido, de uma pregação bem pequenininha, curta e grossa, na verdade. E acredito até que essa seja a menor pregação da Bíblia. Jonas 3:4. Olha a pregação de Jonas, querido. Jonas entrou na cidade,
andou nela por um dia e começou a proclamar. Olha qual era a pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E Jonas começou a andar por ruas, de rua em rua, anunciando, gritando aos quatro cantos: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E isso causou uma comoção no povo, alcançou o rei baixou um decreto, o povo se arrepende, e por causa do arrependimento do povo, Deus também se arrepende e muda de ideia. Tá? Desistiu de destruir Nínive por causa do povo. É óbvio que em Jonas, né, houve esse arrependimento todo, querido, profundo, na verdade. E a prova disso é que Deus desistiu de fazer o que tinha dito que ia fazer. Agora, queridos, nem sempre sinais externos significam uma mudança real. Nem sempre. No caso dos judeus em específico, eles haviam posto a confiança deles, escute bem isso, irmãos. Eles haviam posto a confiança no templo do Senhor e não no Senhor do templo. Isso significa, querido, porque, irmãos, quando a gente pensa assim, que o povo está com o coração endurecido, que o povo virou as costas para Deus, a gente pensa assim, o povo saiu da igreja, o povo não vai mais para o templo. Ei, ei, não, irmãos, não é bem assim que funciona, não. Isso significa apenas, querido, que aqueles judeus haviam substituído o relacionamento pessoal deles com Deus pelos rituais religiosos no templo. Aqui há algumas verdades assim assustadoras a respeito da igreja, irmãos. Porque quando a gente pensa assim num povo de coração endurecido, obstinado, longe de Deus, voltem para mim, convertam-se de todo o coração. Isso não significa que eles estavam desviados, longe, desviados assim, longe da igreja. Não, não, irmãos, não é não, querido. Eles estavam dentro da igreja. Eles estavam cultuando a Deus. Só que a confiança deles não estava mais em Deus, mas no templo. Romanos 2, irmãos. Não há texto mais nítido, mais explícito para retratar essa realidade do que Romanos 2. Sugiro a você que quer ter um pouquinho mais de entendimento que vá para o YouTube e pegue as minhas playlists dos vídeos pequenininhos quando eu trato de Romanos 2, querido, e vocês vão se assustar com aquilo que é ministrado ali. Porque aquele povo passou a confiar nas práticas, eles confiavam no fato de conhecerem a lei, de terem a lei, eles confiavam, querido, no fato de serem circuncidados, entendeu? Eles confiavam em muitas coisas, menos em Deus. Eles eram movidos por um espírito de religiosidade. Eu vou tocar nisso mais para frente, tá, querido? Mais para frente. Bom, um verdadeiro arrependimento, ele é caracterizado por sinais externos. Os judeus eram muito dados a isso, naquela cultura lá, querido, isso era muito comum. Tanto é que os ninivitas, que nem são judeus, quando eles ouvem a mensagem de Jonas, é essa a postura dele, entendeu? Rasga as roupas, proclama um jejum, chama as pessoas ao arrependimento, ao choro, entendeu? Há toda uma coisa assim muito visível, muito bem elaborada, mas isso não significa exatamente que apenas os sinais manifestam arrependimento. No caso dos ninivitas, os sinais são acompanhados de uma mudança de vida radical. No caso dos judeus, nem sempre, querido. Novamente o texto, irmãos. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto. Né? É uma imagem bem teatral, né? Imagine um judeu, rasga a roupa, bate no peito e começa a gritar. Só que o Senhor conhece o povo, irmãos. Olha o que ele diz no versículo 13: rasguem o coração e não as suas roupas. Os sinais externos são necessários, o Senhor está dizendo que façam, mas não se contentem apenas com isso. Rasguem o coração. Novamente, observe, irmãos, convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto. Só que ele não finaliza aí. Por quê?
Porque Deus conhecia o seu povo. Ele sabia que essas coisas poderiam ser realizadas mecanicamente. Ou, mudando a expressão, essas coisas poderiam ser feitas religiosamente. Vou te dar exemplo, queridos. Zacarias capítulo 7, versículo 2. Os judeus da cidade de Betel haviam mandado um grupo de homens liderados por Sarezé, o chefe do pessoal do Palácio Real, e Regem Meleque, ao templo do Senhor em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Há um grupo de pessoas que foi enviada ao templo em busca de ajuda. E, versículo 3, para perguntarem aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas se deveriam continuar com o seu costume tradicional de jejuar e chorar no quinto mês, como vinham fazendo há tantos anos. Observe, ele está citando duas coisas aqui: jejum e choro. Eles faziam isso tradicionalmente há muitos anos, querido. Agora, veja, a pergunta é: nós devemos continuar fazendo isso? Versículo 4. Foi esta a resposta do Senhor dos Exércitos que veio por meu intermédio. É Zacarias falando aqui, tá bom, gente? Quando vocês voltarem a Betel, digam a todo o povo e aos sacerdotes de lá: durante os 70 anos de cativeiro, quando vocês jejuavam e choravam, gente, 70 anos jejuando e chorando, no quinto e no sétimo mês, estavam mesmo deixando de lado os seus pecados e se voltando para mim? Olha que coisa impressionante. Dois homens, o texto diz aqui, vou voltar para o começo do texto, né? Os judeus da cidade de Betel haviam mandado um grupo de pessoas, de homens, liderado por Sarezé, né? O chefe do pessoal do palácio, e são há duas pessoas que tá liderando esse grupo de pessoas. Os judeus dessa cidade mandaram esses dois homens lá em Jerusalém perguntar para os sacerdotes e para os profetas: nós devemos continuar com a nossa prática de orar e jejuar? A resposta do Senhor é: vocês estão fazendo isso há 70 anos. Mas a minha pergunta para vocês é: vocês estão fazendo isso realmente para mim? Essa é a pergunta de Deus. Não é assustador, irmãos? Sabe o que está sendo dito aqui, querido? O que a palavra nos diz aqui? Que é possível a uma igreja ou a alguém jejuar e chorar diante de Deus mecanicamente. É possível derramar lágrimas diante de Deus sem que o coração esteja envolvido nisso. É o que o Senhor está dizendo. Você quer prova disso, irmãos? Ó, Isaías 1, a partir do versículo 12. Acompanhe comigo novamente a leitura, querido. Olha, quando vocês vêm à minha presença com os seus sacrifícios, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que viessem colocar os pés nos meus pátios? De que adianta trazerem ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, os seus jejuns, não passam de mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas inocentes. Eles eram pessoas religiosas que estavam no culto, no templo, celebrando as festas do Senhor, mas com hipocrisia, mecanicamente, religiosamente. Não havia um desejo sincero de mudar de vida, não havia um desejo sincero de abandonar o pecado. Vejam, as suas mãos continuam sujas de sangue inocente. Vocês continuam pecando, vocês continuam matando pessoas. Veja, o que o profeta está dizendo é que essas pessoas matavam o seu semelhante e mesmo assim eles iam para o templo levando as suas ofertas, fazendo os seus sacrifícios, adorando ao Senhor, e Deus diz: olha, eu não suporto
suporto mais isso. Eu não aguento mais tanta hipocrisia, tanto fingimento, tanta religiosidade. Lá em Malaquias, querido, Deus diz: "Ah, quem dera houvesse um entre vocês aí que fechasse as portas do templo, porque o culto que vocês estão me oferecendo não serve para absolutamente nada". Queridos, deixa eu dizer algo para vocês, de todo o meu coração. Nós devemos temer em ouvir essas coisas, irmãos. Porque é fácil a gente chegar aqui e apontar o dedo para os judeus e dizer: "Tá vendo esse povo incrédulo, esse povo de coração duro". Mas às vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, querido, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, se nós não submetermos o nosso coração à palavra de Deus, é possível, querido, que a gente se encontre na mesma prática. Irmãos, é possível vir à igreja, é possível ir a uma célula, é possível vir à mesa do Senhor, querido, e não, sabe, e ter uma vida toda torta, e ter uma vida toda enviesada no pecado, entendeu? É possível, porque o pastor diz: "Olha, irmãos, eu vou dizer sempre, né, você não deve deixar de vir à mesa do Senhor. Se você cometeu algum pecado, confesse ao Senhor". É possível estar aqui confessando o meu pecado, mas sabendo que vai praticá-lo depois, querido. É possível, irmãos. A gente precisa ter cuidado com isso, querido. Cuidado com a religiosidade, cuidado com essa coisa mecânica, com essa religiosidade mecânica que a gente faz no automático. A gente vem e canta, a gente vem e ora, a gente vem e ouve a palavra de Deus, mas parece que a palavra de Deus ela entra aqui, sai aqui, ela não faz nenhum efeito, ela não produz nada na gente, querido. Não há nenhuma mudança, não há uma transformação no nosso comportamento. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, querido. Veja, tem quanto tempo de convertido você? No que a tua vida hoje está melhor do que antigamente, querido? No que foi que você melhorou, na verdade? Ou você está mais perto de Deus hoje, ou você continua afastado? Irmãos, a gente precisa, olha, não é à toa, querido. Toda a carta de Filipenses são testes a respeito da nossa espiritualidade. O cristão é alguém que faz isso, que faz aquilo. O cristão é alguém que não faz isso, que não faz aquilo. O cristão é alguém que anda assim. O cristão é isso, o cristão é aquilo. Por que tanta preocupação, querido? Porque é fácil a gente se tornar uma pessoa religiosa, irmãos. É muito fácil. Eu temo, eu temo, Cauã, viu? Eu amo o que vocês fazem aqui, é sério, para mim tem sido uma coisa, mas eu temo que os meninos não consigam compreender isso e venham para cá só no domingo, entendeu? E se envolvam com o ministério de vida e não adorem o Senhor como deveria adorar e não ouvem a palavra como ouviria. E aí fica nessa coisa, fazendo a obra de Deus, mas longe de Deus. Eu falo isso do Ministério de Mídias, eu falo isso do pessoal do louvor. É possível, querido, que aqui cantando, servindo ao Senhor através da adoração, a gente faça as coisas para Deus, mas não tem mais sentimento, não tem mais vida com Deus, irmãos. É possível que um pregador, irmãos, esse é o meu maior temor. Eu, diante de Deus, esse é o meu maior temor. Eu digo para Deus: Senhor, eu não quero apenas fazer coisas para o Senhor, eu quero desfrutar de comunhão, eu quero desfrutar de relacionamento íntimo com o Senhor. Não me deixe fazer coisa, achar que porque eu estou fazendo está tudo bem entre mim e o Senhor, quando eu sei que não está, irmãos. É preciso que haja comunhão, querido. É preciso que haja uma disposição de ser sincero diante do Senhor. Senhor, eu não estou bem espiritualmente, Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo orar, eu não consigo me concentrar. Deus, eu estou com dificuldade. Deus, eu perdi o prazer no culto, Senhor. Eu não tenho mais alegria de estar na tua casa. Irmão, a gente tem que ser sincero com Deus, querido. E não fazer só por fazer. Ah, hoje é domingo, eu vou para a igreja. Ah, hoje é terça-feira, eu vou para a igreja. Eu cumpri o meu papel, o pastor me viu lá, o meu líder me viu lá, está tudo bem comigo. Irmãos, eu sei, querido, que só eu conheço um pouco o meu coração. E quando eu falo essas coisas, eu não falo julgando nenhum de vocês. Deus sabe disso, eu não estou julgando nenhum de vocês. Eu não tenho nenhuma pessoa em mente. Mas eu tenho em mente uma coisa, querido, que nós deveríamos cuidar da nossa saúde espiritual. Nós deveríamos vigiar a nossa saúde espiritual.
Eu sei que Deus é um Deus de graça, eu sei que o que eu faço ou o que eu deixo de fazer não vai me tirar a salvação, eu tenho consciência disso, eu não tenho medo de perder a salvação, eu tenho medo é de uma vida improdutiva, irmãos, eu tenho medo é de uma vida fria, religiosa, fazendo as coisas mecanicamente, sem alegria, sem prazer em Deus, só por fazer. É disso que eu tenho medo, entendeu? Que eu me torne um fariseu dentro da igreja, uma facilidade enorme de ver o pecado dos outros, mas sem considerar o seu próprio pecado. É disso que eu tenho medo, irmãos. E Deus sabe disso, eu digo para o Senhor constantemente, constantemente eu vou diante do Senhor, Deus me guarde disso, porque eu prego demais sobre essa questão, então isso, meu coração se enche de pavor com a possibilidade, irmãos, de me tornar uma pessoa religiosa, de não ter vida com Deus, de não orar de forma alguma, de não ler a Bíblia, entendeu? Ou aqui para nós, querido, por mais que eu incentive vocês, vocês sabem disso, eu incentivo muito vocês a lerem a Bíblia, mas eu tenho medo que a nossa leitura bíblica seja apenas uma leitura superficial, mecânica, apenas para mostrar para os outros que eu estou lendo. Eu vou lá e. Eu li 4 capítulos. Pronto, fiz a minha obrigação de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você se emocionou lendo a Bíblia? Que você foi às lágrimas lendo a Bíblia? Tem lembrança disso? Se não tem, irmãos, eu vou te dizer, cuidado, porque há histórias na Bíblia, querido. Eu estou chegando na minha 30ª leitura bíblica, praticamente, irmãos. E tem histórias na Bíblia que eu não consigo passar por elas sem chorar, sem me emocionar. Eu não estou falando isso para parecer que eu sou espiritual. Eu só estou dizendo, querido, que ler a Bíblia sem ser tocada por ela, irmãos, é perigoso. É perigoso. Você deve ler, querido. E deve se esforçar para ler 4 capítulos, 5 capítulos por dia. Mas cuidado, irmãos. Cuidado. Para não ser mecânico. Terminou a leitura. O que foi que você leu? Não sei, não lembro de nada. Cuidado com isso, querido. E, infelizmente, eu vou ter que parar, irmãos, ó, porque o tempo acabou também. Eu me planejei para muito mais do que isso, mas não tem como. Semana que vem eu continuo daqui, queridos. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com uma vida no piloto automático. Ah, hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Hoje é terça-feira, não sei, talvez, acho que eu vou lá visitar a igreja. E fica naquela coisa, não tem expectativa nenhuma. Vem para cá sem expectativa. Não vem aguardando uma palavra de Deus para o seu coração. Não tem expectativa de que Deus fale. Vem e fica ali, meu Deus, esse negócio não termina, o pastor já passou do horário. Ei, querido, cuidado, cuidado. Por favor, querido, cuidado. Cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Não vacile de forma alguma, irmãos. Não permita que a religiosidade roube a alegria de servir a Deus e de viver para Deus. Tá bom? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Mesmo com uma palavra tão difícil assim, Senhor, eu sei que ela é fruto do teu amor para conosco, Senhor. A palavra não tem a intenção, Senhor, de nos deixar encolhidos num canto. A palavra tem a finalidade, Senhor, de muitas vezes apontar as nossas falhas com a intenção de nos fazer melhorar, mudar de vida. Eu oro a Ti, Senhor, de todo o meu coração, Pai, que o Senhor use a palavra de hoje para nos despertar para uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor, em o nome de Jesus, meu Deus. Espírito Santo de Deus, use essa palavra para gerar vida dentro de nós. Use essa palavra para nos levar a uma intimidade, a um relacionamento mais profundo contigo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém e amém.